Alcântara. E eu sou a Gabriela Forquim. Hoje o Metrópolis Entrevista vai conversar com o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre. Olá, presidente. Oi, Manuela. Oi, Gabi. Tudo bom? Presidente, hoje a gente gostaria de começar a entrevista falando com o senhor sobre aquela polêmica que a gente viveu ano passado aí com a Rede X. Nós tivemos a Rede X suspensa no Brasil e 2025 não teve trégua na polêmica, né? O CEO da Meta começou o ano anunciando ali o fim do sistema de verificação de fatos e isso gerou uma reação imediata aqui do governo brasileiro com ações da AGU. E no caso do X, lá atrás, a Anatel teve que atuar ali a partir de ações judiciais, teve que ajudar ali nessa questão junto às operadoras. Agora, com essa novidade aí da Meta e essas ações, eu queria saber qual que é o papel da Anatel nisso tudo. Bom, obrigado pela pergunta, Manuela. O papel da Anatel, nesse caso, continua exatamente como anteriormente. Se houver alguma decisão judicial no sentido de retirar as aplicações da Meta, né, as redes sociais da Meta do ar, nós vamos cumprir essa decisão judicial. De fato, o governo tem discutido esse tema, o Ministério das Comunicações, ao qual a Anatel está vinculada, participa desses debates e nós aguardamos uma decisão, seja do STF, naquele caso do julgamento do artigo 19, que também essa questão foi abordada, ou então uma eventual legislação que venha do Congresso Nacional, dando essa competência para a administração pública de forma, digamos assim, administrativa. A Anatel continua à disposição e nós continuamos cumprindo as decisões judiciais de bloqueio e lembrando que desde o final do ano passado a gente começou a cumprir decisões administrativas também de bloqueio, só que é no caso das bets, né? Então, com a lei das bets, está previsto que as bets que não se adequarem à regulamentação, elas têm que ser bloqueadas. E aí nós temos um acordo de cooperação com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E no ano passado, até o começo desse ano, a gente já bloqueou mais de 10 mil sites ilegais de bets. Então essa questão de bloqueio de site, de conteúdo irregular, das caixinhas de pirataria, tudo isso já é uma atividade rotineira da Anatel. Então, assim, se tiver mais decisão judicial ou se tiver outras quaisquer decisões, nós estamos plenamente aptos para garantir que esses conteúdos, esses sites, sejam bloqueados na rede brasileira de telecomunicações. Eu queria perguntar sobre a questão da capacidade da Anatel, né? Porque é muita coisa. A gente tem aí rede social, perfis, decisões judiciais e agora a questão das bets. A Anatel tem capacidade, tem pessoal para fazer esse trabalho? Como é que está hoje? Bom, nós temos capacidade, sim, temos equipes preparadas, gente preparada para isso. O que a gente está mas é claro que não estamos, digamos assim, 100% prontos. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo uma parceria junto com a Unesco para a contratação de algumas ferramentas para melhorar o processo de verificação, porque uma coisa é você mandar a operadora bloquear, depois você tem que verificar se ela efetivamente bloqueou. E quando a gente está falando de bloqueio nas redes de telecomunicações, a gente está falando de 20 mil empresas de telecomunicações que precisam fazer o bloqueio. E aí a gente tem que verificar se as 20 mil empresas efetivamente fizeram o bloqueio. Então, assim, quando a gente tinha uma decisão, um bloqueio, 2 ou 3, já dava muito trabalho. Quando a gente tem 10 mil, está dando muito trabalho. E aí a gente não acredita, não é razoável imaginar que isso a gente vai conseguir fazer com mais servidor, então com mais pessoas, né, mais funcionários. Então a gente está apostando na tecnologia, usando tecnologia, contratando ferramentas, atuando junto com, por exemplo, no caso das bets, estamos negociando um acordo de cooperação com a Associação das Bets para ter essa troca de informações e a gente tornar esse processo mais, digamos assim, mais efetivo, mais eficiente para que a lei seja cumprida. Presidente, no meio de toda essa demanda que a Anatel já tem, lá no Congresso tem sido discutida a regulamentação das redes sociais. E o nome da Anatel é citado constantemente como a agência que poderia regular, acompanhar, monitorar, fazer exigências. É possível, como a Anatel tem participado dessas discussões, e esse papel da Anatel dentro dessa perspectiva, ele é uma possibilidade? Sim, com certeza, Gabi, ele é uma possibilidade. A Anatel tem sido muito vocal enquanto isso, como se vê como uma agência
do Estado brasileiro, uma instituição do Estado brasileiro apta para assumir essas atribuições, até mesmo porque a gente já está assumindo essas atribuições de fato, né? Então, assim, quando nas eleições de 2018 nós começamos a receber decisões de bloqueio, vindo da Justiça Eleitoral, depois em 2022, agora com as bets, querendo ou não, é o que eu digo, assim, a realidade se impõe. Quando o Estado brasileiro, seja pelo Ministério da Fazenda, seja pela Justiça Eleitoral, seja pelo STF, precisa fazer valer a sua vontade no ambiente digital, fazer valer a soberania e as instituições brasileiras no ambiente digital, é a Anatel que é procurada. E aí a gente toma as medidas, as medidas cabíveis, atuamos junto com as empresas, temos técnicos qualificados, um quadro com mais de quase 1.500 servidores hoje em dia. Em todo o Brasil temos escritórios, unidades centralizadas e a gente faz esse trabalho. Então, assim, nós estamos prontos para isso, mas é claro, isso é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, ao governo federal, enfim. Mas nós estamos à disposição, aptos e preparados para cumprir essa missão. Ainda dentro desse escopo, né, o STF hoje tem o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu queria saber qual que é o posicionamento da Anatel com relação a isso. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para as pessoas como é que funciona, né, hoje o Marco Civil da Internet, o que diz o artigo 19, por que o senhor pensa... Como pensa? Exatamente. Bom, eu vou dar um exemplo assim, eu me manifestei na audiência pública que foi realizada pelos ministros relatores, ministro Fux e ministro Toffoli, e o que se colocou lá, o que a gente colocou, porque assim, quando a gente, primeiro só para todo mundo entender o que é o artigo 19. O artigo 19 da lei, ele cria um regime de não responsabilidade. O que quer dizer isso? Você tem plataformas, e aí a gente está falando não só plataforma de rede social, estamos falando de plataforma de comércio eletrônico, enfim, plataformas de aluguel de carro, plataforma de aluguel de apartamento. E o que acontece? O artigo 19 diz que as plataformas elas não são responsáveis pelo conteúdo que está nelas. Então, por exemplo, se eu chego numa plataforma de rede social e começo a cometer um crime nessa plataforma de rede social, ou falar mal da imagem de outras pessoas, atentar contra a honra de uma outra pessoa, a plataforma não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Eu tenho a responsabilidade e a plataforma é completamente isenta dessa responsabilidade. Então, esse é o regime previsto no artigo 19. Só que hoje há dois processos discutindo a constitucionalidade desse artigo 19, justamente dizendo que, assim, e aí a discussão da constitucionalidade ou não. E a minha participação na audiência pública foi tentando, e é no sentido de demonstrar a inconstitucionalidade da lei. A posição da Anatel, e que eu manifestei na audiência pública, é de que o artigo 19 não faz sentido nenhum, ele é inconstitucional e deve ser revisto, como o próprio ministro relator, o ministro Toffoli, já apresentou seu voto. E aí, que eu percebi que nos debates que aconteciam na audiência pública, se colocava essa questão do artigo 19 muito digamos assim, num dilema entre responsabilização e liberdade de expressão. Que se você exigir se você dizer que as plataformas disser que as plataformas sociais são responsáveis, então eles podem, numa postura de aversão a risco, começar a impor censuras e limitar o direito à liberdade de expressão. E se colocou sempre essa tensão entre liberdade de expressão e a responsabilização das plataformas, porque o assunto estava muito focado nas plataformas de redes sociais. O que eu tentei levar lá para os ministros, e até foi mencionado no voto do ministro Toffoli, é que o artigo 19 se aplica para todas as plataformas, e não só para as de redes sociais. E que a Anatel tem um desafio nesse tema, no que diz respeito às plataformas de comércio eletrônico. Quando a gente fala de comércio eletrônico, o que acontece? A lei de telecomunicações, ela diz que no Brasil só podem ser comercializados e utilizados equipamentos certificados pela Anatel. E no site da Anatel tem uma lista exaustiva de todos os equipamentos certificados. E as plataformas de comércio eletrônico, os marketplaces, eles vendem equipamentos que não estão certificados e dizem que não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, porque o artigo 19 os protege de ter qualquer responsabilidade. E o que eu fui levar lá é que, assim, olha, o artigo 19,
ele traz essa série de problemas. Não faz sentido nenhum você ter uma atividade econômica extremamente significativa, extremamente relevante para a sociedade, para a nossa economia, e dizer que não existe responsabilidade nenhuma. O Metrópolis aqui, por exemplo, vocês têm responsabilidade. Se vocês duas forem escreverem uma matéria e tiverem depois alguém quiser processar vocês são responsáveis pelo que vocês falam. A comunicação social tem responsabilidade prevista na Constituição. Então, assim, é meio que, assim, eu sempre faço referência, eu acho que até falei isso lá na audiência pública, referência ao tio Ben, né, do Peter Parker. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, assim, é natural, não existe nenhuma atividade econômica hoje no Brasil que não tenha qualquer responsabilidade sobre o que ela faz. Então, é mais ou menos sobre isso. E aí o marketplace, na nossa questão, é o problema central. Equipamentos ilegais e irregulares sendo vendidos sem nenhum tipo de responsabilização das plataformas. E aí por isso que recentemente a gente até deu uma cautelar contra algumas plataformas de comércio eletrônico, especificamente o Mercado Livre e a Amazon, aplicando multa, dizendo que eles não podiam vender e tudo mais. E aí está uma briga aí na justiça agora. E o argumento deles é o artigo 19. Um dos argumentos dele, são vários argumentos, mas um deles é o artigo 19, dizendo que pelo Marco Civil da Internet eles não são responsáveis por aquilo que é comercializado nas plataformas deles, o que não faz sentido nenhum, porque senão podia vender arma, cocaína, droga lá, né? E eles não vendem isso, certamente porque eles sabem que não pode, então é a mesma coisa, a lei não permite que venda equipamento sem ser certificado. E a gente aplicou essa sanção contra eles e agora estamos esperando para ver como é que se desenrola. Eles acionaram a justiça e a gente tem superado os argumentos deles na Justiça Federal. Um outro argumento, Gabi, que eles colocam é que a Anatel não teria competência sobre isso. Só que também a Lei Geral de Telecomunicações é expressa em falar que, primeiro, a vedar a venda e a utilização de equipamentos não certificados. E a Anatel tem 27 anos regulamentando esse mercado, do que pode ser vendido, do que não pode ser vendido, porque do mesmo jeito que a Anvisa controla a venda de equipamentos farmacêuticos e todos os outros, né, da previsão legal, a Anatel regula o mercado também de comercialização de equipamentos de telecomunicações. Então esses argumentos que eles têm colocado não têm prevalecido na justiça. Bom, falar de outra briga agora, presidente, dessa vez entre as Big Techs e as teles por conta da taxação. As teles têm defendido que haja uma taxação justamente porque essas Big Techs ocupam boa parte da rede, ali 4, 5 empresas ocupam metade da capacidade. Como é que a Anatel tem lidado com essa discussão? Como é que enxerga? Bom, Gabi, eu vejo esse debate sobre duas perspectivas. Uma que é própria da Anatel, que é um assunto que está sendo debatido, que já houve 2 tomadas de subsídios ao longo do ano passado, e que provavelmente no primeiro semestre desse ano vai ser colocado em consulta pública para debate com toda a sociedade, um regulamento que a gente está chamando de regulamento de deveres dos usuários. E aí explico um pouco sobre isso. Na lei brasileira, o Facebook, a Meta, enfim, o Mercado Livre, a Amazon, eles não são empresas de telecomunicações, não são mesmo. As empresas de telecomunicação são as que a gente conhece, Vivo, Claro, TIM, Oi e tal, tudo mais. Qual que é a conformação que é dada na lei? Essas empresas, Meta, Facebook, Google, todo mundo, são usuários da rede de telecomunicações. Então eles usam a rede de telecomunicações para prover um outro serviço, é como se fosse um insumo para eles. E na lei de telecomunicações eles são chamados de provedores de serviço de valor adicionado. Eles não são telecom, eles são outro negócio que usa a telecom como insumo. E são caracterizados como usuários das redes. E como usuários das redes, eles têm deveres. E um dos deveres que está previsto na lei é usar de forma adequada a rede de telecomunicações. Só que o que acontece? Nunca se definiu, a gente nunca regulou, a gente nunca precisou regular o que é o uso adequado da rede de telecomunicações. E aí ao longo do ano passado a gente fez um amplo debate público, e agora vai continuar esse debate público tentando propor os limites do que é razoável nas redes de telecomunicações. Esse debate surgiu não por conta dessa tensão entre as Big Techs e as operadoras de telecomunicação, mas sim pelas chamadas abusivas. Todo mundo começa a receber um monte de chamada 0303, ligação de madrugada o tempo todo, a sociedade cobrando da Anatel uma medida, e aí eu assim, cara, mas eu não posso punir um call center que sai ligando para vocês, porque ele não é uma empresa de telecomunicações, ele é um usuário da rede. E aí a gente falou, olha, numa decisão cautelar, falou, olha,
o usuário que usar fazer mais de tantas mil chamadas, e aí colocou critérios objetivos, e falou, quem usar mais do que isso, para fazer chamadas abusivas, a gente caracterizou que era chamada abusiva, o usuário está usando de forma inadequada a rede, e vai ser bloqueado da rede. Só que acontece, não é razoável você definir critérios numa decisão em caso concreto. A boa prática regulatória fala que a gente teria que fazer uma regulamentação disso. E aí esse regulamento é justamente para discutir isso, o que é razoável, o que é adequado ou não no uso das redes. E aí nesse contexto as operadoras de telecomunicações falaram, olha, tem 4 ou 5 empresas que ocupam 80% da minha rede e estão colocando em risco o próprio funcionamento da minha rede, sobrecarregando elas. Eu quero cobrar por isso, enfim, aí tem esse debate que vai vir para a consulta pública. E essa cobrança é uma alternativa à taxação? Certamente ela foi considerada como uma alternativa, porque assim, como é que funciona o processo regulatório? A gente tem a área técnica da Anatel, ela identifica o problema e encaminha e analisa possíveis soluções para aquele problema. Certamente, das possíveis soluções investigadas foi a cobrança de uma taxa. Mas eu não sei de dizer se a área técnica encaminhou por essa solução, porque um problema pode ter várias soluções. O processo não chegou no conselho diretor, então eu não tive acesso a ele ainda, mas certamente vamos receber isso em breve e já vamos colocar para o debate com a sociedade, para todo mundo poder colocar suas opiniões. Mas aí, o que o Gabi está falando assim, a segunda abordagem para esse tema, que também tem um debate, é que as Big Techs contribuam, via contribuição mesmo, tributos, né, para o FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que é um fundo público utilizado pelo Ministério das Comunicações para levar conectividade para locais que não têm conectividade. E aí um dos argumentos é o seguinte, olha, quando a gente leva conectividade para o interior da Amazônia, as Big Techs vão prestar os serviços delas no interior da Amazônia. Então, se eles estão se beneficiando com a ampliação das redes, eles devem contribuir com a ampliação das redes. Ontem teve um evento aqui na Universidade de Brasília, o secretário de Telecomunicações, o Hermano Tercios, ele mencionou isso, que esse é um debate que já está avançado no governo e que deve ser levado deve ter algum avanço esse ano, o que é uma outra frente de debate. Então, assim, são duas abordagens diferentes sobre como as empresas de conteúdo digital participam da construção das redes que lhe dão suporte. Eu vou fazer o papel de população aqui, né, em meio a toda essa discussão, e vou perguntar se tem alguma perspectiva de ampliar aí o serviço do 0303 para, pelo menos, tentar reduzir aí essas ligações de telemarketing. Acho que abrange ali uma grande esfera, seria telemarketing, aí o senhor sabe me dizer melhor. Sim, tem um grande debate acontecendo sobre isso. Esse é um problema que, ao longo do ano passado, com as medidas que a Anatel tomou, a gente impediu quase 2 bilhões de chamadas de correrem nas redes de telecomunicações, mas é um problema que, assim, quando a gente cria uma barreira, encontram outros caminhos para burlar. Então, assim, é um processo contínuo, a gente está com um processo discutindo isso, com a equipe técnica dedicada para isso, discutindo. Agora, um ponto de discussão importante é que as primeiras medidas de combate às chamadas abusivas foram focadas nos serviços que ligam para você te oferecendo. E numa segunda rodada, a área técnica propôs ampliar isso para os serviços de cobrança também e para as doações. Há um recurso pendente de decisão nisso no Conselho Diretor, o relator é o conselheiro Vicente Aquino, e a gente vai aguardar e decidir se amplia esse tipo de exigência para os serviços de cobrança também e para os serviços de doação. Já tem previsão de levar isso? Já está no Conselho Diretor, então a gente está aguardando o relator, né, que é o conselheiro Vicente Aquino, apresentar o voto dele. Uhum. A Gabi ia perguntar sobre a questão do andamento desse processo, mas então eu vou emendar um pouquinho sobre um decreto do presidente Lula, né, que acabou reforçando o poder do Ministério das Comunicações sobre os leilões de radiofrequência realizados pela Anatel. Isso gerou uma certa polêmica ali entre as empresas de telecom, porque acabou chegando aos leilões de 4G, 5G, né, que foi acho que em 2021. E eu queria saber como que a Anatel viu essas mudanças, se esse caso chegou ao TCU, essas mudanças, né? E como é que vocês veem isso?
Bom, Manuela, a gente vê isso de uma forma muito natural. O papel fundamental da Anatel é executar as políticas públicas definidas pelo governo federal, especificamente pelo Ministério das Comunicações. Então, quando nós fazemos um leilão de radiofrequência e tudo mais, que é um momento de execução da política pública, o Ministério das Comunicações, por meio de portarias, ele define quais são as prioridades na execução da política pública. Então, nesse caso, o que a gente está prevendo, o que a gente está vendo é que o Ministério está querendo ser mais assertivo na definição dessas políticas públicas, e para a gente é super positivo, porque assim, quando a gente tem uma missão clara do que precisa ser feito, para nós, enquanto executores da política pública, é mais fácil de ser assertivo e cumprir a missão. Então, assim, a gente vê isso como um processo muito natural e saudável. É claro que agora nós aguardamos a definição dessas políticas públicas para que a gente possa continuar executando elas a contento. Tem uma previsão de um edital da faixa de 700 MHz a acontecer ao longo desse ano, estamos trabalhando nisso e estamos aguardando, já inclusive conversei com o ministro Juscelino, para que ele nos dê o comando sobre quais devem ser as prioridades de execução de política pública com os recursos desse edital. Agora, vou ser bem sincero, assim, para a gente é muito positivo isso, na medida em que fica mais claro ainda que esses leilões, eles são oportunidades para execução da política pública, porque aí você tira o viés completamente arrecadatório do leilão. Então, por exemplo, você vai fazer um leilão de uma faixa de espectro de radiofrequência e você poderia ter uma abordagem assim, não, vende e vão pegar o dinheiro todo para o caixa. Essa é uma visão que já aconteceu e é uma visão, não é boa ou ruim, mas nesse caso se cristaliza de que não, de que esses leilões eles vão ser utilizados, como vem sendo utilizados desde 2016, ou seja, essa política de utilização dos leilões de radiofrequência como instrumentos de execução da política pública está cristalizada num decreto presidencial e nas portarias ministeriais. Então, para a gente é muito bom porque, assim, consolida algo que vinha sendo construído, cristaliza isso e nos dá previsibilidade para pensar num cronograma de leilões de radiofrequência, que inclusive vai estar em consulta pública, e associado a eles, a gente está falando de leilões até 2028 que a gente está planejando. E aí o governo já consegue planejar quais as políticas públicas que ele vai associar a cada um desses leilões para ter uma política pública de conectividade de longo prazo. Presidente, trazendo para uma questão assim, mais concreta que a gente enxerga literalmente, que são os postes e o compartilhamento dos postes. A Anatel e o Ministério das Comunicações tiveram aí, né, questionamentos com a ANEEL que pareceu não ceder no assunto. Como é que o senhor vê uma possível solução? Você acha que tem saída? Olha, eu acho, Gabi, que tem saída sim. Todo problema complexo, se a gente sentar, conversar e abrir mão parcialmente das nossas convicções a gente consegue chegar a um acordo. Eu, desde o começo do ano, estou em contato com o relator lá, que é o Ricardo Tille, na ANEEL. A nossa área técnica tem conversado com a área técnica da ANEEL e eu acho que assim, em breve a gente deve ter um encaminhamento dessa questão. Exatamente qual, não sei dizer, mas é um processo em construção e eu acho que a gente vai conseguir sair do outro lado e resolver esse problema, ou pelo menos dar um encaminhamento para esse problema que está assolando todas as cidades do Brasil, né? A gente vê prefeitos de Uberlândia recentemente manifestou nesse sentido, de Porto Alegre também, Curitiba, toda a população muito incomodada com essa bagunça que estão os postes. E aí fica uma conversa estranha, porque vão para cima das operadoras, né? De todas as operadoras. Só que assim, o poste tem um dono, o dono do poste é a distribuidora, então fica aquela questão meio mal parada que a gente precisa deixar claro quais são os papéis e as responsabilidades de cada um dos agentes nesse processo, incluindo o papel da Anatel, da ANEEL. Então, assim, eu acho que é um assunto que é muito mais da gente criar os incentivos corretos, definir quais são os papéis de cada um, as responsabilidades e os deveres de cada um, porque hoje isso não está claro. E esse talvez seja o principal elemento dessa confusão e dessa bagunça que se espalhou por todo o país. Presidente, as empresas de tecnologia têm anunciado aí soluções 6G. É muito cedo para a gente sonhar com isso? Como é que está o andamento do 6G no Brasil? Olha, o andamento do 6G no Brasil, o 6G, eu vou falar do 6G como um todo. O 6G, ele está, nesse momento, tendo seus requisitos definidos no âmbito da União Internacional de Telecomunicações. Então, o que é isso? É uma agência da ONU de telecomunicações, onde juntam os técnicos, os engenheiros,
os futuristas de todos os países, e eles, de forma colaborativa, começam a definir, tecnicamente, quais são as características do próximo padrão, que o nome técnico é 6G, é o nome comercial, o nome técnico é IMT 2030. Então a expectativa é que o padrão tecnológico do 6G, assim, o 6G é isso, ele vai fazer chamada holográfica, sei lá, essas coisas, as características do 6G, elas devem ser definidas em 2030. Então em 2030 a gente vai falar assim, 6G é isso aqui. E a partir daí você vai começar a ter o desenvolvimento dos ecossistemas, das tecnologias, dos equipamentos e tudo mais. Então assim, ainda é cedo para falar de 6G no Brasil. O 6G está em desenvolvimento global, o Brasil faz parte, a Anatel faz parte dessa fase de definição do conceito do 6G, que é o momento atual. E a gente deve ter, nesse planejamento de longo prazo, que a gente está em consulta pública, já a previsão das licitações que vão dar, das radiofrequências, que vão dar suporte ao 6G lá no futuro. O que acontece é que recentemente a Anatel tomou uma decisão sobre a faixa de 6 GHz. E aí muitas vezes o pessoal confunde 6 GHz com 6 GB, mas são coisas diferentes. 6 GHz é uma faixa de radiofrequência que ela está prevista para o 5G e potencialmente para o 6G também, mas que ela já está avançada, que ela que dá suporte para o que estão chamando de 5.5G. Porque você lembra que tinha o 3G, depois teve o 3.5, tinha o 4, depois o 4.5, então vai ter o 5.5G também, e provavelmente vai usar essa faixa aí de 6 GHz. Presidente, enquanto a gente está aí sonhando com 6G, né, com chamadas holográficas e com uma internet que a gente não consegue nem imaginar direito de tão rápida, a gente ainda tem milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, um acesso muito precário. Como é que a Anatel tem atuado para tentar levar a internet, para aumentar a conectividade nessas áreas mais distantes e mais carentes? Então, Gabi, esse é o desafio, é o desafio que o governo federal e a Anatel vem enfrentando desde 1998. Lá o desafio era levar telefone fixo, depois virou levar celular, agora é levar 4G, depois vai ser 5G, depois 6G, e a vida continua assim. Mas o que eu posso dizer? No edital, e aí voltando à questão que eu mencionei de usar os editais de radiofrequência como instrumento de política pública, no edital do 5G, a gente estabeleceu compromissos de edital que as empresas vão ter que cumprir, estão cumprindo até mais rápido do que previsto no edital, de levar 5G até 2028, até o final de 2028, para todos os municípios brasileiros. Então, até o final de 2028, todos os municípios brasileiros vão ter o 5G. Hoje, todos os municípios brasileiros já têm o 4G. Em termos de distritos, né, que é a unidade menor que o município é dividido em distritos. Os distritos, há previsão de levar 4G para uma grande quantidade de distritos, e existem não só muitos, mas existem 2.000 distritos que ainda não têm a cobertura do 4G contratada. Por quê? Porque quando a gente fez o leilão, tinha um lote que quem ganhava tinha a obrigação de levar essa cobertura, só que esse lote deu deserto. Então ninguém ficou com a obrigação. Só que o que acontece? O Ministério das Comunicações tem definido políticas públicas de uso de uma série de recursos, como FUST, como saldos remanescentes de outras políticas públicas, para levar cobertura para essas localidades que ainda não foram contratadas. Mas a nossa expectativa é que sim, vamos conseguir levar a conectividade 4G para todos os distritos e para todos os municípios do Brasil que já tem o 4G. O 5G em todos os distritos é um negócio que vai ficar um pouco mais para frente. Então, assim, provavelmente quando a gente fizer o leilão do 6G, a gente vai colocar a obrigação de levar o 5G. Porque mais ou menos essa é a sequência, digamos assim, das ondas de ampliação do acesso. Quando a gente fez o leilão do 3G em 2007, tinha 2.000 municípios brasileiros, 2.300 municípios brasileiros que não tinham cobertura celular. E aí no edital do 3G foi colocada a obrigação para levar 2G para esses lugares que não tinham nada. E assim a gente vai, um ciclo de leilão após o outro, fazendo essa ampliação do serviço. Agora, tem outras iniciativas que não só de leilão. Por exemplo, tem o programa Amazônia Integrada Sustentável, que tem o Norte Conectado, que também está fazendo instalação de infovias, né, de cabos de fibra ótica nos leitos dos rios da Amazônia, da região amazônica, né? Então, hoje, essa semana estamos chegando em Tabatinga, ali na fronteira com a Colômbia,
e já foram construídos vários trechos dessa infovia, que também é para levar conectividade ali para os ribeirinhos, para populações indígenas, e não chega só o cabo de fibra, aquele cabão grande, né? Aí a gente também puxa e faz uma rede metropolitana, essa é a política do governo federal, conectando escolas, conectando isso tudo. E ainda tem, por cima disso tudo, as redes de satélites de baixa e alta órbita que a Anatel tem autorizado. Nós autorizamos a Starlink e várias outras. Recentemente recebemos uma visita de umas empresas chinesas interessadas em lançar suas constelações também. Eles vieram aqui ao Brasil. Quando o Xi Jinping estava em Brasília, eles vieram junto com a comissão. Tivemos um evento no Ministério das Comunicações assinando um memorando de entendimentos entre o Ministério das Comunicações e essas empresas para desenvolver sistemas satelitais de baixa órbita também. O sistema Kuiper, que é da Amazon, deve entrar em operação até o final desse ano. Então, assim, a gente tem fibra ótica, 4G, 5G e conectividade satelital, tudo isso se somando para levar conectividade para o povo brasileiro. Então, em breve, a Starlink vai ter concorrência nessa questão? Em breve, a Starlink vai ter concorrência. Esse é o nosso grande desafio nesse momento. Assim, a solução da Starlink, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conectividade, é uma solução extremamente boa, extremamente disruptiva. Só que não é bom ter monopólio em lugar nenhum, né? Então o que a gente tem diversos sistemas, diversas constelações de baixa órbita autorizadas a funcionar no Brasil, mas a única que está funcionando assim efetivamente em escala comercial mesmo é a da Starlink. A da Amazon está autorizada, mas eles devem entrar, estive recentemente com o pessoal deles falando, eles devem entrar em operação comercial mais para o final do ano. Quando a gente fala aí de satélite, Starlink, a gente está falando também de áreas rurais, né? De internet para áreas rurais. Quando o senhor fala desses distritos que ainda não têm internet, que se pretende levar aí 4G, 5G, estão incluídas as áreas rurais ou esse é um outro assunto? E qual que é o desafio para chegar à internet nessas áreas rurais? Esse é um outro assunto. Quando a gente está falando de levar cobertura para um distrito, é ali no centro do distrito, onde estão as casas, onde está o comércio, onde estão as ruas. As áreas rurais, a gente, em geral, vamos lá, fala assim, atendimento da população em área rural, muitas vezes a fibra ótica em grande medida está disponível. Nós temos desafios também de levar cobertura para áreas rurais, mas quando a gente está falando de empreendimentos rurais do agro, assim, mais de negócio mesmo, grandes empreendimentos agrícolas, nós temos visto uma grande quantidade de redes privativas. O que é isso? Uma grande fazenda de soja está lá no interior, num lugar onde não tem cobertura. E ela tem um maquinário que funciona automatizado com inteligência artificial, mas não tem uma rede para conectar. Nós destinamos um pedaço do espectro justamente deixamos um espectro reservado para que essas empresas possam construir a sua própria rede de telecomunicações e não ficarem reféns das operadoras, irem lá atender eles. Então, se esse pessoal... Mas aí o problema é que assim, isso é para quem tem grana mesmo, né? Aí é para grandes empresários, que ele vai lá, constrói a sua própria rede e ela começa a funcionar. Para a população rural, a gente ainda tem um desafio de levar cobertura rural, mas o Ministério das Comunicações tem diversos projetos nesse sentido de usar recursos do FUST e tudo mais, e aí a gente vai seguindo. E outro desafio que eu não comentei, mas que também é um desafio que o Ministério das Comunicações já manifestou como uma das prioridades da política pública, é levar cobertura para rodovias, né? Porque a gente tem várias rodovias no Brasil sem cobertura, o que representa um risco pro motorista, para as pessoas. Você tem um acidente lá e não tem como se comunicar com ninguém. Então, assim, esse tipo de medida de política pública também é uma que o Ministério das Comunicações tem nos direcionado para que a gente possa cumprir ela, claro, à medida que os recursos forem aparecendo. Seja recursos públicos, seja recursos de leilões, e a gente vai executando isso para cumprir a política pública. Presidente, a Telefônica, dona da Vivo, foi autorizada a operar no chamado Internet Bank, né, com contas digitais e empréstimos. Como é que a Anatel vê essa expansão das telefônicas em um mercado diferente? Assim, é positivo? Olha, Gabi, eu vejo isso como extremamente positivo. O setor de telecomunicações, ele está inserido num contexto mais amplo do que a gente chama da economia digital, do ecossistema digital, e é natural que essas empresas que eram tradicionalmente empresas de infraestrutura passem a querer oferecer novos serviços
até para diferenciar em relação aos seus concorrentes, para fidelizar o cliente. Então a gente vê isso como extremamente positivo. Certamente devem existir sinergias no caso da Vivo para poder utilizar informações, por exemplo, dos seus usuários e fazer análise de crédito. Então a gente vê isso como extremamente positivo, como um movimento natural e que assim, a gente não regula o setor financeiro, então eles vão ter que começar a conversar com o Banco Central, mas da nossa parte a gente fica super feliz por eles, porque a gente vê isso como mais uma fonte de receita para as empresas, que certamente vai se refletir em ampliação da conectividade, ampliação do serviço de telecomunicações, que é o nosso foco, mas certamente é mais um apoio aí para o desenvolvimento das redes no Brasil. Bem, Isso. O Metrópolis Entrevista ouviu hoje o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada.